Nós hoje vamos terminar o primeiro bloco das nossas catequeses bíblicas sobre os Santos Anjos e vou fazer uma pequena revisão de tudo o que nós vimos até hoje. Nós vimos, em primeiro lugar, o segundo bloco, quer dizer, Jesus Cristo e os Santos Anjos. Depois vimos o terceiro bloco, a ação dos Santos Anjos no tempo da Igreja. E, por fim, nós passamos para o primeiro bloco, quem são os Santos Anjos. E é exatamente isto que nós estamos a terminar hoje, para depois nós vermos o quarto e último bloco. E o tema de hoje é os anjos das nações. E o fundamento desta convicção de fé, que cada nação tem o seu anjo da guarda, tem um fundamento bíblico. É um texto que é tirado do livro do profeta Daniel, capítulo 10. E este texto diz o seguinte, em alguns dos seus versículos: naqueles dias ergui os olhos e tive uma visão. Era um homem vestido de linho, que tinha à cintura uma faixa de ouro fino. O seu corpo era semelhante ao topázio. O rosto tinha o aspecto do relâmpago. Os olhos eram como tochas de fogo. Os braços e as pernas brilhantes como bronze polido. E o rumor das suas palavras como o rumor de uma multidão. Ele falou-me assim: não temas, Daniel, pois as tuas palavras foram atendidas desde o primeiro dia em que tomaste a peito compreender, e ainda humilhaste-te perante o teu Deus. Vim aqui por causa das tuas palavras. O príncipe do reino da Pérsia fez-me frente durante 21 dias. Então Miguel, um dos chefes principais, veio em meu auxílio. Eu deixei-o a fazer frente ao príncipe dos reis da Pérsia e vim para te explicar o que vai acontecer ao teu povo nos últimos dias. Vou dar-te a conhecer o que está escrito no livro da verdade. Deve regressar à luta contra o príncipe da Pérsia. Quando acabar esta luta, surgirá o príncipe da Grécia. Ninguém me ajuda nestes trabalhos, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Portanto, é exatamente esta leitura que acabamos de ouvir, que é a primeira leitura da memória do Anjo de Portugal no dia 10 de junho. Portanto, nós temos no calendário litúrgico português uma festa própria em honra do Anjo da Guarda da nossa nação. E, portanto, esta festa fundamenta-se na convicção que a tradição católica nos apresenta, que cada nação tem o seu anjo guardião. Portanto, acerca destes ministérios angélicos, o Catecismo da Igreja Católica, o último que foi publicado pelo Papa João Paulo II, dá-nos esta explicação que não deve ser ignorada. Ele diz-nos o seguinte no número 56 e 57. Desfeita a unidade do género humano pelo pecado, Deus processou em primeiro lugar salvar a humanidade através de cada uma das suas partes. A aliança com Noé a seguir ao dilúvio exprime o princípio da economia divina
em relação a gentes ou nações, quer dizer, em relação aos homens reagrupados, segundo os seus países, cada qual segundo a sua língua e os seus clãs. Esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa, da pluralidade das nações, confiada pela providência divina à guarda dos anjos, destinou-se a pôr cobro ao orgulho da humanidade decaída, que, unânime na sua perversidade, pretendia refazer por si mesma a própria unidade à maneira de Babel. Portanto, vocês vejam, nesta explicação destes dois artigos, nós temos aqui várias ideias fundamentais, que, primeiro, nós temos a aliança com Adão e a aliança com Noé. Estas duas alianças Deus fez com o ser humano juntamente com a criação inteira material. Portanto, Deus queria fazer uma aliança com todos unidos. Mas a unidade em Babel manifesta de novo o orgulho do homem que quer atingir o céu, quer atingir a perfeição sobrenatural, quer atingir o céu, a visão beatífica, sem precisar de Deus, nem dos seus mandamentos, nem das suas ordens. De novo, temos, de outra maneira, a tentação original. O homem quer apropriar-se de um bem divino, que é a visão beatífica, chegar ao céu, sem precisar de Deus. E realmente nós esquecemos-nos que a visão beatífica é um bem que só Deus pode dar. Só Deus pode dar à criatura a graça de podê-lo vê-lo diretamente face a face. Não somos nós, por nossas próprias forças, que podemos alcançar esta perfeição. E por isso, a unidade, na sua perversidade, Deus confunde as línguas. Portanto, nós temos aqui o surgimento das nações. Os homens são reagrupados, diz o catecismo, segundo os seus países, cada qual segundo a sua língua e o seu clã. Portanto, esta diversidade, que inclui uma ordem social e uma ordem religiosa, vemos Deus confia esta diversidade das nações e dos povos e dos clãs, diz mesmo, à guarda dos anjos. Portanto, isto não se trata de uma doutrina privada, não se trata de uma revelação privada, trata-se da convicção de fé da Igreja. E por isso, esta universalidade das alianças com Adão e Noé, portanto são duas alianças antes da aliança com Abraão, vemos esta universalidade que Deus cria no princípio, Deus vai concretizá-la com o seu Filho. Portanto, a aliança que Deus vai fazer através do seu Filho é agora com todas as nações, com todos os povos, raças, línguas, culturas. Por isso, todas as nações são chamadas a fazer parte do povo de Deus. Por isso, nós vemos, apesar de, com Abraão, Deus vai se concentrar somente num povo, e através desse povo Deus quer que a sua salvação se estenda a todas as nações.
No entanto, Deus não abandona as outras nações que não fazem parte do povo da primeira aliança. Como é que Deus cuida de todas as nações? É através dos seus anjos. E vemos que ao longo do Antigo Testamento, São Miguel é apresentado como um dos principais guardiães do povo judeu. Mesmo neste diálogo que ouvimos no princípio, entre São Gabriel e o profeta Daniel, mesmo São Gabriel chama a São Miguel príncipe do vosso povo. E vemos que é precisamente com este profeta Daniel, que se fortalece esta crença. Portanto, fortalece esta crença quando o povo judeu estava numa hora muito difícil. Portanto, lembrem-se que foi o rei da Babilônia que tomou Jerusalém, que destruiu o templo de Salomão, e os que não morreram ao fio da espada foram deportados para a Babilônia. E depois, quando caiu o Império da Babilônia, a Babilônia foi tomada pelos persas. Por isso nós vemos o povo da Judeia, lembrem-se que antes, com o neto do rei David, por causa que Salomão na sua velhice caiu na idolatria, Deus tirou a tribo de Judá e Benjamim, Deus tirou as outras 10 tribos. Portanto, formou-se o reino do norte, que foi tomado pelo rei da Síria, por causa do pecado de idolatria, e só ficou independente o reino do sul, que era formado pela tribo de Judá e Benjamim. E foi outra vez por causa da idolatria que o reino do sul foi tomado pelo rei da Babilônia. Portanto, nós vemos os judeus do sul foram deportados para a Babilônia, e depois o Império da Babilônia caiu e foi tomado pelos persas, e depois o Império dos persas vai cair e vai ser tomado pela Grécia. E nós vemos aqui que há uma luta entre os anjos protetores dos países. Portanto, vemos que São Gabriel está empenhado em que o povo judeu seja livre para poder voltar para a terra prometida, mas faz frente o anjo protetor da Grécia, da Babilônia, e depois o anjo protetor da Pérsia, e mais tarde vai chegar o anjo protetor da Grécia. E vemos que realmente é uma luta, como que cada anjo protege e procura tirar proveito para o seu país. Mas o certo é que, na altura da Pérsia, o rei Dario, ele vai dar liberdade, apesar dos judeus ficarem obrigados a pagar tributo ao rei da Pérsia. No entanto, ele deixa-os partir para reconstruir o templo de Jerusalém. É este realmente o que São Gabriel quer explicar ao profeta Daniel por meio de uma parábola, por meio de uma linguagem específica e figurativa, mas o certo é que nós vemos no livro da história do povo israelita na Sagrada Escritura que realmente foi isto que aconteceu. E isto é o testemunho bíblico que nós temos do fundamento desta fé. Além deste testemunho bíblico dos anjos das nações, nós temos também na tradição
exemplificada, especificada pelos padres da Igreja e dos doutores da Igreja dos primeiros séculos, que realmente é uma convicção que sempre acompanhou ao longo dos séculos. E eu tenho aqui só alguns testemunhos nestas folhas para fundamentar esta convicção. Realmente, cada nação tem o seu anjo da guarda. Um grande santo missionário que deu testemunho disto é São Francisco Xavier, o apóstolo das Índias. Ele afirmava aos seus irmãos de Goa o seguinte: vivo com enorme esperança de que Deus me concederá a graça da conversão deste país, porque desconfiado de mim mesmo, pus toda a minha confiança em Jesus Cristo, na Santíssima Virgem sua mãe e nos 9 coros dos anjos, dentre os quais escolhi para protetor o príncipe da Igreja militante São Miguel. Muito espero deste arcanjo, a cujo particular desvelo foi confiado este grande reino do Japão. Todos os dias a ele me encomendo, de modo particular, assim como a todos os anjos da guarda dos japoneses. Que lindo testemunho. Também, recorrendo a outros escritos, nós temos várias intervenções de revelações privadas do anjo custódio do reino em favor do seu povo. Por exemplo, na Irlanda, conta-nos o venerável Beda que um dos reis da Irlanda tinha grande devoção aos santos anjos e costumava orar-lhes com fervor. Teve também um mau conselheiro e começou a malquistar-se com os seus súbditos, pelo que estes se juntaram contra ele, resolvidos a moverem-lhe guerra. Ao saber disto, o rei ficou inquieto, mas eis que lhe apareceu o anjo da guarda, que lhe disse: não temas, pela devoção que sempre me tens tido, assim como aos outros anjos, obtivemos de Deus que os outros príncipes e teus súbditos se decidissem a fazer aliança contigo. Por teu lado, tens de afastar de ti esse mau conselheiro e esforça-te por contentar os bons homens do teu reino. E o rei seguiu o conselho do seu anjo da guarda e obteve ótimos resultados. Outro testemunho é do rei Olíbrio da Irlanda, que saiu-se também bem num acontecimento do seu reinado, graças ao anjo da guarda da Hungria. E em memória deste acontecimento, ele mandou fazer grandes solenidades em sua honra e, a partir daquele momento, ele pôs a imagem do anjo na sua coroa em cima. E daí por adiante, houve o costume dos reis e príncipes da Hungria invocarem por ocasiões solenes a Deus por intermédio do anjo da Hungria. E nada resolviam de grave sem terem rezado a ele. Por isso vocês vejam, estes reis piedosos obtiveram grandes graças. E vemos que é este o problema no dia de hoje. Ao afastar-se o nome de Deus das constituições, ao procurarem perseguir subtilmente a religião, procurando matar a fé através de ensinos escolares ateus,
realmente procura-se hoje denegrir a ação da igreja e por isso vemos que estamos a atravessar horas e momentos difíceis. Porquê? Porque estamos a experimentar o que é que se passa, o que é que vive uma sociedade sem Deus. E Deus deixa que a gente sofra as consequências, porque Ele nos dá plena liberdade. Mas vemos tudo o que se está a passar é porque no lugar de Deus põe-se outras coisas que são mais importantes. Não se procura mais o reino de Deus em primeiro lugar. E se nós não damos a Deus o que é de Deus, Deus não abençoa o que é nosso. Por isso, estes grandes exemplos nos devem ajudar a reforçar esta convicção. Por isso, nós temos que, nas nossas orações, para nos ajudar nas lutas, agora, aqui neste país de acolhimento que nos recebeu, o Canadá, o país como tal tem um anjo da guarda. O anjo da guarda do Canadá. Cada província, de certeza, tem o seu anjo protetor. O Ontário tem um anjo protetor, o Quebec tem um outro anjo protetor, a Alberta tem outro anjo protetor. E por isso, cada província tem o seu anjo. A nível religioso, nós sabemos que cada diocese tem o seu anjo protetor. E cada paróquia tem o seu anjo protetor. Por isso, além dos nossos anjos da guarda pessoais, nós temos estes anjos protetores todos para ajudar. E nós podemos perguntar o que é que nós temos feito com estes anjos. E lembrem-se de uma coisa, não importa que seja muita gente a rezar a estes anjos, não importa. Lembrem-se da oração de Abraão. Abraão intercedeu em favor do povo de Sodoma e Gomorra. Se houver 50 justos, tu vais matar tudo? Se houver 50 justos, não. Em atenção a estes 50, não matarei ninguém. Pouparei a cidade. E ele foi diminuindo até chegar a 10. E se houver só 10? Em atenção a estes 10, eu pouparei a cidade. Se houver um pequeno grupo, um pequeno número, a pedir, a interceder, a pedir ao anjo do Canadá por este país, aos anjos da guarda das províncias, pedir ao socorro aos anjos das dioceses, aos anjos de cada paróquia, podemos ter a certeza que Deus não é surdo, Deus não é cego, Deus não é mudo, Deus é Pai. E se Ele mandou os seus anjos, não foi para passarem férias aqui. Não. E nós podemos dar aos anjos graças para eles aumentarem a sua ação. Porque vocês lembrem-se, nós estamos no tempo da igreja, nós estamos no tempo do Divino Espírito Santo.
Nós já vimos, já há bastante tempo, quando nós vimos a presença dos anjos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando nós refletimos sobre o ministério de Filipe, o diácono, nós vimos que no tempo da igreja, tanto o anjo como o homem estão ao serviço do Espírito Santo. No tempo da igreja, tanto o homem como o anjo são instrumentos nas mãos do Divino Espírito Santo. Mas as graças que o Senhor deixou, os méritos da sua vida, da sua pregação, da sua morte e glorificação, todas as graças da obra de redenção, o Senhor deixou-as na sua igreja. E estas graças são administradas pelo homem, não é pelo anjo. A missão do anjo é ajudar o homem a cumprir a sua missão. Não é, Deus não quer que o anjo tome o nosso lugar. Ele está ao nosso serviço, não está no nosso lugar. Por isso, Deus quer que sejamos nós a abrir a porta à ação do anjo, através do nosso pedido, através das nossas orações, através da nossa confiança. Temos que realmente suplicar com insistência. Só vou vos dar um breve exemplo. Um breve exemplo. O que é que nos custa se nós estamos, agora que no Ontário tudo está fechado outra vez, o que é que nos custa? Ninguém nos impede. Nós estamos a assistir à missa na televisão. Antes que a missa comece, convido a vir aqui comigo assistir esta missa, o anjo do Canadá, o anjo protetor da minha província, o anjo da minha diocese, o anjo da minha paróquia, o meu anjo da guarda, os anjos da guarda de toda a minha família, de todos os meus amigos, de todos os meus conhecidos, até mesmo os anjos da guarda daquelas pessoas que eu gosto menos. E realmente os anjos estão ali conosco. E no final damos aos anjos as graças daquela Santa Missa, mesmo aquelas graças que a gente não sabe aproveitar. A gente desperdiça mais do que aquilo que aproveita. Eu tenho a certeza que os anjos vão aproveitar mais do que nós, para trabalharem com mais força. Isto é só um exemplo. O que é que nós não podemos fazer em benefício de uma nação inteira? E realmente, digo-vos, os anjos das nações estão aqui com uma missão dada por Deus. Mas muitas vezes os pecados do povo afastam a ação do anjo. Por quê? Porque a ação do anjo é neutralizada pela ação diabólica. Os pecados do povo, os pecados das autoridades, neutraliza a ação do anjo. E eu gostaria de vos deixar nas folhas 3 e 4 desta meditação, eu fiz um apanhado na história de Portugal, desde a fundação, com o nosso primeiro rei, até, portanto, até ao Estado Novo, portanto, que foi inaugurado em 1930 e que durou até 1974, sempre esteve presente sinais de amor e devoção ao anjo da guarda de Portugal, sempre.
E podemos dizer que durante muito tempo Portugal foi o único país que tinha uma festa litúrgica em honra do seu anjo protetor. E quem pediu ao Papa esta festa em primeiro lugar foi o nosso rei Dom Manuel I no século XVI. E a primeira festa em honra do anjo do reino foi no 3º domingo de julho. E depois, mais tarde, já no tempo do Papa Pio XII, quando os nossos bispos pediram para restaurar a festa do Anjo de Portugal, o Papa passou esta festa para o dia 10 de junho. Ao mesmo tempo que no dia 10 de junho se celebra o dia de Portugal, na igreja celebra-se a festa com missa e ofício próprio, o Anjo da Guarda da Nação. E como resposta do céu a esta devoção que sempre esteve presente no nosso povo, nós vemos que na mensagem de Fátima, a mensagem começou exatamente com as aparições do anjo em 1915, 3 vezes, que é chamado as aparições silenciosas, que o anjo só aparece enquanto Lúcia e as companheiras rezavam o terço, e em 1916, quando já estão os 3 pastorinhos juntos e sozinhos, nós temos 3 aparições dialogadas em 1916. Uma na primavera, a segunda aparição no verão e a terceira aparição do anjo no outono. E vemos o anjo nas aparições não diz o seu nome. Na primeira aparição, ele fala da sua tarefa. Não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. Portanto, isto significa, entre toda a corte celeste, aquele anjo que é o anjo custódio de Portugal, tem como graça especial trazer a paz ao mundo. Que privilégio termos como anjo protetor o anjo da paz. E na segunda aparição, ele revela-se de uma maneira mais clara. Diz o anjo aos pastorinhos: de tudo o que puderdes, oferecei um sacrifício, em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraía assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Portanto, nós aqui vemos realmente confirmada nesta mensagem que está aprovada por Roma, aprovada pela Igreja. Fátima é celebrada tal como Lourdes, com uma festa universal. Nossa Senhora de Fátima é celebrada no mundo inteiro no dia 13 de maio, como Lourdes é celebrado no dia 11 de fevereiro, no Dia Mundial do Doente. Portanto, vocês vejam a importância destes detalhes. E nós podemos perguntar-nos como é que nós podemos aumentar a devoção ao anjo da nossa pátria. Lembrem-se que nós temos um grande privilégio. Um grande privilégio. Nós estamos protegidos pelo anjo protetor do nosso país de origem e nós estamos protegidos pelo anjo protetor do nosso país de acolhimento. Por um lado, nós estamos sob o patrocínio, sob a proteção do anjo de Portugal, e por outro lado, estamos
sob a tutela do Anjo do Canadá. Como é que nós podemos honrar? Por exemplo, nós podemos honrar fazendo isto todos os dias nas nossas orações. Podemos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, em honra do anjo do nosso país de origem e do nosso país de acolhimento. Por isso, nós podemos honrar isto e podemos oferecer este Pai Nosso, Ave Maria e Glória, e oferecemos isto ao anjo porque ele aplica as nossas orações conforme ele quiser, conforme for as necessidades da nação, que eles conhecem melhor do que nós. E podemos ter a certeza que o anjo não vai ficar indiferente. Nós podemos rezar este Pai Nosso, Ave Maria e Glória, quando estamos a cozinhar, quando estamos a fazer limpeza, quando estamos a descansar. Nós podemos rezar a qualquer momento. Lembrem-se, o coração reza e as mãos trabalham. Não tenham escrúpulos nisto. E, por exemplo, nós portugueses, nós temos o privilégio de ter em Fátima a imagem na loca do cabeça, a imagem do anjo de Portugal a dar a comunhão aos pastorinhos, e essa estampa está impressa. E nós podemos ter uma destas estampas para nos lembrar do anjo de Portugal. Mas, claro, se nós não tivermos, isso só seria uma ajuda para nos recordarmos mais. Mas se nós tivermos vontade, podemos pedir ao nosso anjo, ajuda-me a lembrar todos os dias de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria em Glória, ao anjo de Portugal e ao anjo do Canadá. E também outra coisa que nós poderíamos fazer é realmente nas nossas orações, nos nossos atos de piedade, nas nossas missas, quando vamos rezar o terço, convidar eles a rezarem comigo, a rezarem connosco. Da mesma forma que o anjo em Fátima convidou os pastorinhos a rezar com ele, não temais, sou anjo da paz, rezai comigo. Lá foi o anjo que convidou os pastorinhos a rezar com ele. Nós podemos fazer ao contrário. Reza comigo, o anjo da guarda de Portugal e do Canadá e os seus anjos auxiliares. Quais são os anjos auxiliares? São os anjos protetores das províncias, são os anjos das dioceses, os anjos das paróquias. Podemos convidar toda esta multidão a rezar connosco. Ninguém nos impede disto. Por isso, aqui fica hoje este grande convite, e eu gostaria de terminar esta meditação e este bloco com aquela linda oração que nós temos no início da missa, depois do Glória, no dia 10 de junho. Eu vou lê-la lentamente e vocês repetem no seu coração. No seu coração repetem esta oração. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que destinastes a cada nação o seu anjo da guarda, concedei que, pela intercessão e patrocínio do anjo de Portugal, sejamos livres de todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.